Fala galera, começando aí mais uma aula de Matemática 1. Na última aula a gente viu um pouco de porcentagem e juros. E nessa aula aqui vamos partir para alguns exercícios. É fato que juros é um conteúdo que tem mais chances, por exemplo, de cair no vestibular, um conteúdo um pouco mais complicado que porcentagem, até porque a porcentagem está dentro dos juros, né? Então, se você domina juros, você teoricamente domina porcentagem. Só que a porcentagem que a gente tem nos juros, o conteúdo de porcentagem que a gente tem nos juros, não é lá tão complicado. É bem o básico, algumas noções básicas que a gente tem de porcentagem. Então, eu acho que é muito importante a gente ver esse conteúdo de porcentagem aí, tomar uma aula inteira para ver esse conteúdo de porcentagem, fazer exercícios, porque existem alguns exercícios que são meio pegadinhas ou que são contraintuitivos, que nem aquele que a gente fez acho que era sala, com 99% de homens, tinha 100 pessoas, e aí quantas pessoas precisavam sair para a gente ter 2% de mulheres ou 98% de homens, não lembro. Enfim, completamente contraintuitivo aquele exercício, né? A gente tem um lugar com 100 pessoas, 99% de homens, e você acha que para ficar com 98% de homens tem que sair quanto? 1, 2, 3, 4, não sei. E quando a gente fez a conta ali, a gente viu que tinha que sair 49 homens. 49? 50 homens, eu acho. Pra gente poder ter o número que a gente queria ali, tá? Então, às vezes acontecem algumas coisas bem contraintuitivas. E porcentagem realmente é um conteúdo que não é difícil, mas dá para complicar bastante. Vocês vão ver aqui algumas pegadinhas que podem aparecer. Não pegadinhas, né? Coisas que a gente parece que está fazendo certo, mas se você parar e pensar bem, não faz sentido nenhum e toma um caminho totalmente diferente, que é bem contraintuitivo. Então acho bem importante a gente pegar esse conteúdo que não é difícil mesmo, não é difícil, é um pouco fácil até, mas é exatamente por isso, ele não ser difícil, ele ser um conteúdo um pouco mais fácil, que a gente tem que dominar ele. É uma coisa que a gente não pode errar, não pode gaguejar quando a gente topar com um problema de porcentagem. Eu não falo disso só de vestibular aí, eu falo de qualquer problema que a gente pode ter agora que a gente tem esse coronavírus aí. Muitas coisas de porcentagem aparecem na TV e a gente acaba ou achando que a gente está perdido, ou achando que há alguma esperança e a gente acaba exagerando, maneira de manipular os números aí, a gente enxerga e acha que acaba achando uma coisa que não é a realidade. Tá? Então acho muito importante a gente dominar esse conteúdo de porcentagem aí, tanto para não gaguejar na hora de fazer um exercício, quanto para não ser nem enganado, e eu não digo nem por quem está transmitindo a porcentagem, mas por nós mesmos, né? Como eu disse, a gente vai bater aí com algumas coisas que são contraintuitivas. A gente acha que a gente está interpretando certo, mas está interpretando errado. Às vezes o quem está transmitindo os dados está fazendo de maneira correta, só que acaba sendo contraintuitivo para a gente. Enfim, vamos lá. Primeiro exercício de porcentagem, né? Vou começar com um pouco de básico, tá? O preço de venda de um vestido é tal que o lucro é 20%. 20% desse preço. Aumentando R$ 20 no preço, o lucro passa a ser 1/3 do novo preço de venda. Então determine o preço de venda desse vestido. Tá? O preço de venda, lembrando que ele quer o preço de venda. Qual que é o preço de venda? É o primeiro ou o segundo? Né? Preço de venda. Vamos lá, em partes. O que o exercício quer? Ele quer o preço de venda. O preço de venda é esse primeiro aqui, ele quer o original lá, sem o aumento. Tá? Porque o aumento, na verdade, é o novo preço de venda. Então, esse preço de venda que o exercício quer é o primeiro aqui. Tá? Então, quando você vende esse vestido, 20% dele é o seu lucro. Então, 20%. Se o vestido custar R$ 100, significa que quem está vendendo está lucrando 20, ou seja, os R$ 20 que a pessoa está ganhando sobre esse vestido. Lembrando que o lucro nada mais é do que as suas despesas sobre o seu produto, você tira elas do preço que você está vendendo. Então, 20% significa que o 80% é o que eu gastei ou para produzir ou para me deslocar para vender, enfim, os gastos que eu tive com esse tal produto. Ou seja, o lucro que a gente quer nada mais é do que o preço que a gente está vendendo, que a gente vai receber, menos o custo. Tá? Então, a conta que a gente tem que fazer
vou chamar preço de P e o custo de C. E aí na primeira situação aí que a gente tem 20% do preço sendo o lucro, a gente tem que o preço menos o custo é igual a 20% do preço. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que o lucro, o que é lucro? Lucro é o preço menos o custo, certo? É 20% do preço. 20% do preço é eu multiplicar o preço por 0,2, tá? Então o lucro é 20% do preço. Beleza? OK. Na segunda situação, a gente tem que, quando eu aumento R$20 no meu preço, o vestido vai virar 1/3. O lucro, né, vai ser 1/3 do novo preço de venda. Ou seja, vai variar o meu lucro, vai variar o preço. Só que uma coisa não vai variar, é o meu custo. O meu custo é fixo. O tanto que que está me custando esse vestido, ele é fixo em qualquer situação. Ele é fixo. O preço que eu usei, o tanto que eu paguei pelo meu vestido é o mesmo, ok? Então o preço que eu vou vender ele é que vai variar. Então na situação 2, eu vou ter um segundo preço menos o custo, que é o mesmo, que vai ser igual a 1/3, na verdade, do meu segundo preço. Ok? Então, o lucro é 1/3 do preço, o preço 2. Só que eu sei que esse preço 2, o que é o preço 2? O preço 2 é o preço original mais R$20. Então, onde está escrito P2, eu vou substituir por P mais 20. Tá? E aí fica dessa forma. E você pode ver que o custo fica fixo, ele não muda. Tá? E é exatamente isso que vai salvar nosso exercício aí. Vamos fazer um sistema com essas duas equações. Por quê? Porque eu tenho duas equações, ó, aqui eu tenho duas equações, essa equação aqui, tá? Onde tenho quais são as variáveis, né? É o preço e o custo. Aqui acontece a mesma coisa. As variáveis é o preço e é o custo também. Então, vou poder abrir um sistema com essas duas equações. E aí, lembrando o que é o sistema ele diz assim: todas as variáveis são iguais para todas as equações. Então, o P aqui vale o mesmo que o P daqui. É isso que o sistema faz. O sistema agrupa todas, ele fala que isso aqui, todas as coordenadas, valem nesse sistema. Tá? Então, o meu P daqui é igual ao P daqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar essas duas equações. Tá? No caso, eu vou subtrair uma da outra. Eu vou subtrair essa de baixo pela de cima. Por quê? Porque quando eu subtrair, aqui vai virar mais C. Virando mais C, quando eu juntar mais C com menos C, ele vai sumir. Então, quando eu tirar, acompanha bem, porque aqui eu tive que poupar um espacinho. O que aconteceu? Aqui ficou mais C, aqui ficou menos P, e aqui ficou menos 0,2P, né? Já que eu subtraí uma da outra. Então, esse menos P veio parar aqui, ó. P mais 20, menos P, menos P. C com C sumiu, então sumiu o C desse lado, então o lado esquerdo encerrou. 1/3 de P mais 20, beleza? Menos 0,2P aqui. E aí a gente junta todo mundo, tá? Só que para juntar todo mundo, esse 1/3 aqui iria atrapalhar a gente, então eu vou multiplicar todo mundo por 3. Se eu multiplicar aqui por 3, aqui por 3, o que vai acontecer aqui se eu multiplicar por 3? Né? Na verdade, esse P com esse P vai sumir, tá? Primeiro, antes de tudo. 20 multiplicado por 3, eu vou ter 60 de um lado. Multiplicando aqui por 3, eu vou ter P mais 20. Então, esse 1/3 aqui vai sumir. 0,2P vai virar 0,6P. E aí a gente pode juntar quem a gente consegue juntar. O 20 com 60 lá, o 20 vai passar negativo, eu vou ter 40 do outro lado. E aqui eu vou ter 1P inteiro menos 0,6P, então vai me sobrar 0,4P desse lado. Para descobrir o P, é só eu fazer a divisão. 40 dividido por 0,4 e eu vou descobrir que P é 100. Então, o meu vestido custa R$100. E esse é o preço do meu vestido. Ok? Beleza. Um produto sofreu 3 aumentos de preço sucessivos de 10%. Qual foi esse aumento total? Esse aumento de preço são aumentos
sucessivos. Então aumentou 10%, depois aumentou mais 10%, depois aumentou mais 10%. E aí, lá do conteúdo de juros que a gente viu, que juros seria esse? Né? É um juros aplicado sobre o próprio juros, não é fixo. Ele sofreu aumentos sucessivos. Então, se agora aumentou 10% e da próxima vez vai aumentar 10%, não está aumentando o mesmo valor, está aumentando um valor diferente. Por quê? Isso seria juros composto, como se nosso produto estivesse sofrendo juros de 10% composto. Então, por que isso acontece? Bom, o primeiro aumento vai acontecer assim. Vou chamar de P, o preço do produto, como sempre. P vezes 1,1. Por que P vezes 1,1? Porque esse 1 representa o próprio preço e esse 0,1 aqui representa os 10%. Dessa forma aqui, ó. Como que eu faço para calcular os 10% de aumento? Eu pego o preço do meu produto e somo com 10% dele, certo? Então, o preço do produto somo com 10% dele. Dessa forma, eu vou ter, colocando o P em evidência, se eu colocar o P em evidência, que a gente viu lá em fatoração, colocando o P em evidência, P aqui vai ficar P vezes 1, que dá P. P vezes 0,1 dá P vezes 0,1. Somando esses dois, vai ficar 1 mais 0,1, fica P vezes 1,1. Ou seja, isso aqui faz sentido. 10%, aumentar 10% é pegar o meu próprio preço que eu já tenho e somar 10% do preço, ou seja, 1,1. Beleza. Então, no primeiro aumento aconteceu isso. O produto custa isso daqui. No segundo momento, no segundo aumento, eu vou pegar 1,1 e multiplicar por 1,1. Beleza? No terceiro aumento, multiplicando aqui 1,1 por 1,1, fica 1,21. Então, isso aqui ó, era o preço dele no segundo momento. Beleza? No terceiro momento, eu vou multiplicar 1,1 por isso daqui. Olha quanta seta. Vou multiplicar 1,1 por isso daqui. E fazendo essa multiplicação, eu vou ter 1,331P. Ou seja, quanto que é o meu aumento? O meu aumento é de 33%, 33,1%. Tá? Por que é 33,1%? Porque, lembrando, esse 1 da frente representa o próprio preço. Então, o meu aumento está escrito aqui, ó, aqui. Lembra que eu falei? Duas casas do nosso número vão representar a porcentagem. Então, o que está escrito aqui, na verdade, é 1 mais, igual aqui, ó, 1 mais 0,331. Então, aqui é 0,331. Esse é o aumento do nosso produto. Já lembra que eu falei que você pega duas casas e as duas casas que representam a porcentagem. Duas casas dele é aqui, então 33,1%. Tá? Um exemplo aqui, se um produto custa R$100, deixa eu tirar essas setas aqui, se um produto custa R$100 e eu aumentar 10%, ele vai custar 110, tá? Essa aqui a parte é fácil, né? 10% de 100 é 10, então eu vou aumentar mais R$10. Então o que custava R$100 vai custar 110, beleza. Aumentar mais 10%, o que era 110, eu vou fazer vezes 1,1. Então aí vai custar 121, que é o que tinha aqui, ó, 121. Quanto que é 10% de 110? É 11. Tá? Como que eu sei que 10% de 110 é 11? Porque se eu dividir por 10, em 10 partes, eu vou ter os 10%. Dividir 111 por 10 é cortar esse zero, então 10% é 11. Então, 110 mais 11, 121, tá? Que é esse 1,21 aqui. Os outros, mais um aumento, né? mais 10% de aumento, vai ter 121 vezes 1,1. Se você fizer a conta aí, você vai ver que o seu produto vai custar R$ 133,10. Ou seja, o preço de R$100 virou 133,10. Ou seja, o aumento foi de 33%, 33,1%. Beleza? Então esse aí é um exemplo de aumento sucessivo de porcentagem aí que tem a ver com os juros composto, tá bom? Mas até aqui tá fácil. Até aqui tá fácil. Vamos lá. Vamos chegar com a FUVEST aqui, beleza? Vamos lá. A porcentagem de fumantes de uma cidade é 32%. O que isso significa? Significa que, vamos supor, tá? 32%. Se a cidade tiver 1.000 habitantes, significa que 320 são fumantes. Ok, tá? Isso é 32%. Se
3 em cada 11 fumantes deixarem de fumar, o número de fumantes ficará reduzido a 12.800. Então ele falou, se um tanto deixar de fumar, o número de fumantes vai virar 12.800. Com essas informações a gente já consegue obter o resultado de qual é o número de fumantes atual e qual é o número de habitantes da cidade, tá? Porque o número de fumantes não é 12.800. Isso aqui, 12.800 é se acontecer desse tanto parar de fumar, tá? Mas o tanto de fumantes são os 32%. Enfim, vamos organizar os nossos números primeiro. Vou chamar a população da cidade de P. Número de fumantes. 32% da população. Então, fumantes é 32% da população. Quem que deixa de fumar na nossa situação hipotética? 3 em cada 11 dos fumantes. Então, os fumantes são esses daqui. Vão deixar de fumar 3 em cada 11. Por que eu posso escrever 3 sobre 11 numa situação que fala 3 em cada 11? Por quê? Porque eu vou dividir em grupos de 11 e vou pegar 3 pessoas. Isso que é 3 em cada 11. Então eu posso escrever dessa forma. Enfim, como que fica? Bom, fica aqui. 3 em cada 11 dos fumantes são os meus 12.800. Então eu vou escrever isso aí. No sistema de equações ali eu tenho que 12.800 é quem? É essa galera aqui, ó. É isso daqui. É eu pegar... Ah, não. 3 em cada 10. 12.800 é quem vai sobrar, né? 3 em cada 11 é o tanto que deixou de fumar. Então, 12.800 nada mais é do que quem deixou de fumar. Não, nada mais é do que os fumantes, menos quem deixou de fumar. Porque 12.800 é quem sobrou. Ó, o número de fumantes ficará reduzido a 12.800. Tá? Reduzido a significa que vai sobrar 12.800. Se ele falasse que ficará reduzido por 12.800, significa que 12.800 era o tanto que deixou de fumar. No caso, 12.800 é quem sobrou. Tá? Então, quem sobrou? Quem já fumava, quem deixou de fumar sai fora. Quem que sobrou? Quem continua fumando? Os 12.800. Então, quem deixou de fumar? 3 sobre 11 de F. Por que de F? Porque 0,32P é F. Então, F menos quem deixou de fumar dá 12.800. E aí fica fácil. 12.800, vou deixar 11 embaixo de todo mundo para conseguir fazer uma subtração mais fácil. Então, 11 desse lado, 11 aqui, 11 ali, tá? 11 sobre 11 é 1. Então, 11 dividido por 11 dá F. Então, não mudei nada. Tá? Só multipliquei por 11 em cima e por 11 embaixo. E aí fica fácil, fica 8F sobre 11. E aí, esse número aqui está multiplicando. Eu vou passar ele aqui dividindo. E esse aqui está dividindo. Eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar dessa forma aí. E se você fizer a conta, que eu não vou fazer, né? Porque a gente sabe fazer conta, vai ver que os fumantes aí da cidade são 17.600 fumantes. Beleza? A próxima pergunta é: qual é o número de habitantes da cidade? Bom, a gente já sabe o número de fumantes, é só substituir aqui então. Se F é isso daqui, eu jogo aqui, ó, porque eu vou ter um número é igual a um número vezes P. Então vai sobrar só o P, para ser nossa incógnita, e aí fica fácil. Eu vou ter que 17.600 é igual a 0,32P. Vou chamar 0,32 de 32 sobre 100, que aí fica mais fácil de eu dividir. De eu passar para o outro lado, dividindo e multiplicando. Porque o 32 que está multiplicando aqui em cima, ele vai passar dividindo embaixo. O 100 que está dividindo, ele vai passar multiplicando lá em cima. E de novo, o mesmo papo. Faz a conta. Eu não vou fazer, porque vai dar 55 mil. E você consegue fazer essa continha aí tranquilamente. Beleza? FUVEST aí começamos a complicar. Começamos a dar uma complicadinha. Vamos lá. Outro da FUVEST. Deixa eu ver se esse aqui é o último. Ah, não, depois eu vejo. Enfim, FUVEST. 95% da massa de uma melancia. Esse exercício é legal. 95% da massa de uma melancia de 100 quilos. 100 quilos não. 95% de massa de uma melancia de 10 quilos é constituída por água. Tá? Então, quanto de água tem numa melancia? 95%. Quando você come uma melancia, se você comer 1 quilo de melancia, você está tomando 950 ml
de água, tá? Porque 950, você está tomando 950 gramas de água, né? Que dá 950 ml de água. Ou seja, 95% da massa da melancia é água. Beleza. A fruta vai ser submetida a um processo de desidratação. O que é desidratar? Desidratar é tirar água. Hidratar, por água. Desidratar, tirar água. Que elimina apenas água, tá? Até que a participação da água na massa da melancia se reduza a 90%. A massa da melancia após esse processo de desidratação será igual a... Bom, fácil. A gente tem que 95% da massa da melancia é água. Eu vou tirar 90, vai ficar 5%. 5% de 10 quilos vai dar 500 gramas, tá? Então eu vou ter 500 gramas de água. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó, 5% dos 10 quilos, ó, 95% é água. Então 5% é fruta. Se 5% é fruta, quanto que é 5% de 100 quilos? Bom, a gente acabou de ver aqui, ó, 5% de 10 quilos é 500 gramas. Ou seja, meio quilo de água e meio quilo de... vai perder, né, meio quilo de água. Se vai perder meio quilo de água, então que tinha 10 quilos, eu vou ter 9,5 quilos, certo? Só que não, tá? Não é assim que funciona. Esse é um dos tipos de exercício que tem aquela famosa pegadinha, tá? Ó, a massa da melancia vai se reduzir a 90%. Era 95%, ficou 90%, 5%. Você acha que você está voando. Você acha que você está voando. Você não está. O que a gente fez aqui, ó? A gente calculou uma suposta diferença. Se tinha 95% e ficou 90%, significa que eu perdi 5% de água. Quanto que é 5% de 100 quilos? 5% de 100 quilos... Que 100 quilos? 10 quilos? Quanto que é 5% de 10 quilos? É meio quilo, 500 gramas. Então, que tinha 10 quilos vai perder meio quilo, fica 9,5 quilos. Parece muito que está certo. Parece muito que está certo. Mas está muito errado. Está muito errado, amiguinho. Vamos mostrar aqui por que está errado esse bagulho. Vamos lá. Peso da melancia, 10 quilos. 95% de água significa 9,5 quilos de água. Ok? Isso aqui é a massa da melancia original, antes de desidratar. Se eu tenho 95% de água, eu tenho então 5% de fruta. Tá? Se já tinha 10 quilos e já foi 9,5 de água, só sobra 0,5 de fruta. Tranquilo? Beleza. E é aí que vem o lance. O que a gente quer? A gente quer 90% de água. Tá? Vai representar 90% de água. Então a água vai tirar a água até que fique 90% de água. Só que o lance é o seguinte. Se vai ficar 90% de água, vai ficar 10% de fruta. E olha lá, a desidratação elimina apenas água. Então a fruta continua constante. Então significa que 5% de fruta antes era meio quilo de fruta. Eu desidratei. Eu vou continuar tendo meio quilo de fruta. Então 10% de fruta que vai ficar equivale a 0,5 kg de fruta. Então 10% é meio quilo de fruta. Então escreve isso. 10% de fruta é meio quilo de fruta na nossa nova situação, depois de desidratar. Até aqui a gente estava com a fruta original, tá? 10 quilos, 95% é água, 5% é fruta, então 9,5 quilos é água, sim, meio quilo é fruta. Se eu desidratar e fazer a água virar 90%, ter 90% de participação na minha melancia, significa que 10% vai ser fruta, o resto que sobrar vai ser fruta. Se for 90%, 10% é fruta. Só que a fruta, ela não deixa de existir. A única coisa que vai sair é a água. Então, o que era meio quilo de fruta continua sendo meio quilo de fruta na nossa fruta desidratada. Então, os 10% que era de fruta, 10% de fruta é meio quilo de fruta. Tá? Ou seja, 10% da minha melancia é meio quilo. Tá? É 0,5. Tá? Aqui, na verdade, não é 0,5 kg de fruta, não. Esse de fruta não existe, não está aqui. Porque 10% de fruta é meio quilo e pronto, acabou.
meio quilo, tá? Então 0,1, 10% de fruta é meio quilo. Melancia é o que a gente quer descobrir, o novo peso da minha melancia. Melancia vai ser 0,5 dividido por 0,1 e aqui é fácil. 0,5 de alguma coisa dividido por 0,1, o que está escrito aqui? 5 dividido por 1. Então M nada mais é do que 5 quilos, tá? 5 quilos. E olha só como esse exercício foi sacana. Igual a mesma pegadinha, basicamente, lá daquele lado da população, de homens e mulheres lá, que tinha que reduzir. Acontece uma redução, a gente já fica perdido. Já ficamos perdidos. Isso aqui parecia que estava certo. Parece que está certo mesmo, mas não está. Se você fizer a conta certinho, você vai ver que a redução é muito, muito, muito maior, tá? Esse foi o último exercício, então. As partes de pegadinhas assim de porcentagem, eu acho que não tem como complicar muito mais aí, mas ainda tem juros para a gente ver. Então na próxima aula a gente passa por cima de juros para poder ficar tudo certinho, porque são conteúdos que podem ser complicados, mas a essência deles é bem fácil, tá? Às vezes se você quiser fazer correndo, você acaba se confundindo, como a gente fez aqui, ó, como a gente podia ter confundido. Mas se você para e faz, as contas são muito fáceis. Tudo que você escreve, você consegue traduzir de forma matemática muito fácil, tá? 10% de fruta é meio quilo. 10% de fruta é meio quilo. Olha como é fácil de escrever e de traduzir matematicamente para você conseguir resolver. Então, é um conteúdo muito fácil, a gente não pode, é uma coisa que a gente não pode errar, tá? Então, é muito importante que isso aí fique certinho, beleza? É exatamente por ser fácil que a gente tem que dominar, beleza? Então, é isso aí por hoje. Semana que vem a gente vem com alguns outros exercícios de juros, tá? E aí a gente toca o pau na matéria, beleza? Muito obrigado, rapaziada, pela atenção. Estude, tá? Fique em casa aí se você consegue. Mantenha-se em casa, tá? Cuide das pessoas aí ao seu redor. Cuide de você mesmo. Lave as mãos. Lave muito bem a mão. Se você não puder sair de casa, se tiver que sair, né? Lave bem a mão. Mantenha-se aí protegido do bicho, beleza? Muito obrigado pela atenção, rapaziada. Falou, até mais. Tchau.